Antes de orarmos, quero te convidar a respirar fundo e abrir o coração. Às vezes, na correria da vida, tudo o que precisamos é exatamente isso: um instante para ouvir a voz de Deus antes de falar com Ele. E quando silenciamos o mundo ao nosso redor, começamos a perceber como o Espírito Santo nos conduz de maneira tão suave e intencional. Assim como aconteceu com Filipe, quando a Bíblia relata um daqueles encontros que não são coincidência, mas propósito divino. A palavra conta que um anjo do Senhor falou com Filipe e o enviou por uma estrada deserta, um caminho silencioso, improvável, aparentemente sem importância. Mas Filipe não discutiu, não questionou, não buscou lógica. Ele apenas obedeceu. E isso nos ensina algo poderoso. Deus muitas vezes nos leva a lugares que parecem vazios, justamente porque é lá que Ele preparou algo extraordinário. Foi nesse caminho solitário que Filipe encontrou um homem influente, um viajante que voltava da adoração em Jerusalém, e que, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías sem compreender completamente o que Deus queria lhe dizer. O coração daquele homem já estava sendo preparado. Deus já estava trabalhando antes mesmo que Filipe chegasse. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo falou diretamente com Filipe, ordenando que ele se aproximasse da carruagem. Isso revela que quando Deus quer alcançar alguém, Ele move tudo: circunstâncias, direções, pessoas. Nada ali foi ideia humana. Foi o próprio Espírito guiando um encontro divinamente agendado. E assim acontece conosco. Às vezes, sentimos um impulso repentino de orar por alguém, mandar uma mensagem, visitar uma pessoa. Achamos que é apenas um pensamento aleatório, mas muitas vezes é o Espírito Santo nos convidando a participar do que Deus está fazendo no coração de alguém. Quando Filipe se aproximou, ouviu o homem lendo Isaías e perguntou se ele entendia o que estava lendo. Com humildade, aquele homem confessou: "Como posso entender, se ninguém me explica?" Quantas pessoas ao nosso redor estão assim, sedentas, buscando respostas, mas precisando que alguém caminhe ao lado delas? O viajante estava lendo uma profecia profunda sobre o servo sofredor, alguém levado como ovelha ao matadouro, silencioso, humilhado e ferido. Ele não sabia quem era aquele personagem, mas estava inquieto, curioso, aberto. E foi nesse exato momento de dúvida que Deus colocou Filipe para revelar a verdade. Aquela profecia apontava diretamente para Jesus Cristo. Filipe, então, começou a anunciar as boas novas, explicando como todas as promessas de Deus se cumpriam em Jesus. À medida que caminhavam juntos, a luz da compreensão iluminava o coração daquele homem. Ele encontrou não apenas entendimento, mas esperança, sentido, vida. E quando viram água no caminho, ele perguntou: "O que me impede de ser batizado?" Seu coração estava pronto, transformado. Deus havia preparado o caminho, o encontro, a revelação, tudo. E tudo isso começou porque Filipe ouviu a direção do Espírito Santo. O Espírito sabia quem estava buscando, quem precisava, quem estava pronto. Da mesma forma, Ele conhece os corações ao nosso redor. Familiares que parecem fortes, mas estão cansados por dentro. Amigos que sorriem, mas lutam em silêncio. Pessoas que cruzam nosso caminho e que, sem percebermos, estão clamando por esperança. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E isso significa que você não precisa viver à base de suposições ou medos. Existe uma direção disponível, uma voz que conduz. Jesus disse que o Espírito Santo não é apenas nosso consolador, mas também o nosso guia. Ele nos conduz à verdade sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o que os outros estão vivendo. Mas para ouvir essa direção, é preciso silenciar o barulho, cultivar a oração, permanecer na palavra, obedecer às pequenas instruções que já conhecemos. O Espírito sempre nos conduz para caminhos de amor, humildade, serviço, perdão e compaixão. Nunca para o orgulho, para a exaltação ou para o pecado. Seu propósito é sempre formar Cristo em nós. A vida cristã
é um caminhar lado a lado com o Espírito Santo. A palavra diz que, se vivemos no Espírito, devemos andar segundo o Espírito. Filipe não apenas ouviu, ele agiu. Ele correu até a carruagem, entrou no momento que Deus havia preparado e se mostrou disponível. E isso é o que transforma vidas. O Espírito pode colocar no seu coração o nome de alguém que está precisando de oração, pode te despertar para interceder por alguém que não compartilhou sua dor, pode te mover a dar uma palavra simples que salva alguém da escuridão. Muitas vezes, a nossa obediência é a resposta que alguém estava pedindo a Deus. A Bíblia também nos lembra que Deus nos conduz com uma voz suave. Este é o caminho, ande por ele. Essa voz não grita, ela orienta. Às vezes, a direção divina interrompe nossa rotina, desafia nosso conforto, muda nossos planos, mas sempre nos conduz para algo maior, para algo que Deus já viu lá na frente. Obedecer nunca é perda, é proteção e propósito. Viver sensível à voz de Deus é viver alinhado com os planos dele. E assim, entramos na oração, pedindo ao Senhor que nos guie em tudo. Pedimos que o Espírito Santo dirija nossos passos, nossas decisões, nossos pensamentos. Que ele nos ajude a escolher bem quem colocamos perto de nós. Que nos rodeie de pessoas que edificam nossa fé e nos afastem de relacionamentos que enfraquecem nossa caminhada. Rogamos para que ele nos fortaleça, nos ensine, nos proteja de influências que tentam nos afastar da sua vontade. Oramos também para que o Deus da esperança encha nosso coração de paz, alegria e força pelo poder do Espírito Santo. Pedimos renovo em meio às lutas, descanso em meio às pressões, clareza em meio às dúvidas. Que o Espírito Santo nos fortaleça nas tentações, nos desperte quando nos desviarmos, nos lembre do preço que Jesus pagou por nós. Que ele interceda por nós quando nossas forças acabarem, quando as palavras faltarem, quando nosso coração estiver cansado. Que ele alinhe nossas orações à vontade do Pai. Que nos console, nos corrija e nos guie diariamente. E ao final, entregamos tudo nas mãos de Deus, sabendo que ele sempre ouve a nossa oração. Que o Espírito Santo nos acompanhe, nos fortaleça e nos guie todos os dias. Em nome de Jesus, amém.